Fisioterapia para crianças. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com a Lari, que é especialista em microfisioterapia. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, Mariana. Lari, quando a gente pensa aí na microfisioterapia em crianças, o que tu tens para compartilhar conosco? Olha, eu tenho algumas experiências, né, desses 11 anos trabalhando com a micro. Atendo muita criança relacionado, às vezes, a comportamento, que hoje tantos diagnósticos, né? Então, até a semana passada eu atendi uma criança onde ela tinha muita timidez, dificuldade de se expressar, dificuldade de se interagir no colégio. E quando a gente fez a sessão, a gente encontrou alguns bloqueios que vinha de todo o medo que essa mãe, né, vinha após 3 perdas, e que essa mãe tinha muito medo de falar para os outros que estava grávida. E quando a gente corrigiu isso no corpo, essa criança logo no outro final de semana ela já foi para uma festinha com os amigos e se comportou totalmente diferente. Então, ele conseguiu se socializar melhor, ele conseguiu ter mais amigos, nas questões em casa também ele melhorou, se comunicar melhor. Olha que interessante. Então a gente pensa aí na possibilidade de usar a microfisioterapia para dores, Sim. doenças e também para toda a parte comportamental. Comportamental também. Eu tenho bastante bebês, né? Eu sempre digo quando procurar a micro, né? Principalmente quando uma mãe vai procurar uma microfisioterapia. Essa mãe que passou por questões na gestação. Essa mãe teve perdas antes desse bebê, então normalmente quando ela sabe que ela está grávida, ela já tem medo. Então esse medo vai passar para o bebê. Pode ser que ele tenha medo de separação, pode ser que ele tenha medo de se comunicar, como essa criança tinha também. Pode ser um monte de coisas que pode alterar nessa criança. E, às vezes, quando a mãe tem questões mesmo mais fortes, como teve sangramento, foi para o hospital, ficou preocupada, isso vai trazer ainda para essa criança ainda muito mais medo. Então, essa criança, normalmente, se essa mãe viveu esses grandes medos, essa criança tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade de relaxar, né? Então, a gente tem que sempre pensar o que foi vivido, como foi esse parto, essa gestação foi tranquila, ela passou por situação que gerou grande estresse. Isso tudo está na memória celular. Tudo que a mãe sente é passado para o bebê. Então, isso vai repercutir em um momento, né? Eu atendi uma bebê há pouco tempo também atrás, onde a gente fez a sessão e eu falei para a mãe, olha, com 3 meses quando ela estava na tua barriga, com 3 meses ela teve um grande medo, como se de ficar sozinha, ela se sentiu muito sozinha. E aí essa mãe falou para mim, nossa, e tinha esquecido disso, que quando a gente foi fazer o ultrassom de 3 meses, ele estava com um saco gestacional, ou seja, era uma gestação gemelar, e ela teve a perda de um bebê. E essa criança, lá na barriga, ela ficou com muito medo de tudo isso que foi vivido. Então, ela não dormia e ela chorava muito à noite, ela chorava em gritos desesperados. E aí, quando a gente fez a sessão, no outro dia ela dormiu, ela é outra criança, o comportamento. Então, era a memória, o medo que ela viveu ali na barriga fica na célula dessa criança. Então, quando ela está lá no quarto, sozinha, dormindo, pode vir todo esse sentimento de, eu estou sozinha, todo esse medo que ela viveu ali no útero. Olha que sensacional. E isso a gente leva também para a questão de alguma doença, assim, por exemplo, um refluxo, enfim. Tens algum caso para compartilhar? Isso também pode ser trabalhado? Sim, sim, porque o refluxo, né, ele vem já de questões normalmente que a mãe viveu, de algumas dificuldades na gestação de aceitação. Então, pode ser que ela vivia, que todo mundo dava pitaco naquela gestação, né, que ela tinha que fazer e que ela não conseguia engolir, aceitar isso. E aí esse bebê começa a ter refluxo, ou às vezes tem bebê que tem refluxo também, quando após, né, o nascimento faz aquela limpeza nasal, ou tem que fazer uma aspiração. Então, são situações que pode gerar um bloqueio para esse bebê, e aí ele começa a ter essas alterações. Que legal. E aí a gente pensa na sessão, o que acontece assim com o bebê, a mãe, eles vão até você? Pode descrever para nós como que é a sessão?
Olha, no bebê, a gente coloca ali ele deitadinho, os dois vão. Normalmente, quando a mãe leva a criança, eu sempre falo isso, que é importante demais o ambiente, né? Talvez a gente atende o bebê melhora, mas essa mãe continua com medo. E se essa mãe continua com medo, às vezes esse bebê vai continuar acordando, porque essa mãe está num alerta. Então, é importante entender como está a família, não só a criança, porque a criança, às vezes, é o reflexo do meio, até 6, 7 anos. Então, a mãe, normalmente, quando eu atendo o bebê, eu já dou uma olhadinha na mãe, porque o objetivo é que ela fique bem, a criança e a mãe também. Então, é importante entender que esse é o mecanismo de tratar o todo. Que legal. E a sessão, ela leva quanto tempo, Lari? A sessão vai em torno de 1 hora e meia, porque a gente precisa fazer essas palpação específica, né? E como é criança, bebezinho, eu também olho normalmente a mãe. E o pai pode ir junto, pode acompanhar? Pode acompanhar. Eu vou até falar para você algum caso que eu atendi esses tempos atrás, que é uma coisa tão comum, né? Que todo mundo faz hoje, é chá revelação. Uma coisa tão comum. E eu atendi esses tempos atrás um bebê que ele caiu na piscina, e após ele cair na piscina, todo mundo gritou em volta. E esse bebê pegou horror à água, ele não queria mais ter contato com a água, não queria entrar na piscina, não queria mergulhar mais, chorava muito. E quando a gente encontrou, na sessão que a gente foi trabalhar, eu encontrei que tinha uma relação com 2 meses dele. E aí a mãe falou, eu falei, você fez algum chá revelação, alguma coisa? E ela falou assim, não, eu fiz. E eu falei assim, qual sexo você esperava? E aí ela falou, olha, eu já tenho, né, tinha um menino, então a gente estava esperando um pouco uma menina. Só que quando você faz aquele chá revelação, que você revela, você se frustra, aquela criança sente tudo isso. Que não é o que eu estava esperando. Então, quando ele caiu nessa água, remeteu o útero da mãe, porque lá ele estava dentro d'água. E aí, quando ele entra, e todo mundo gritou no chá revelação, como gritou para pegar ele também. Então, ele, após a sessão, ele já começou a melhorar, né? Porque ele não queria tomar banho, não queria colocar a cabeça debaixo da água, não queria ter o contato com a água quando eles colocavam. E aí, 2 dias, 3 dias após a sessão, a mãe falou, olha, tranquilo, ele entra na água, ele é tranquilo para ele isso. Então, quanto antes olhar, trabalhar isso, vai trazer benefício para a mãe, para o pai, né? Para a família e para o bebê, principalmente, porque ele precisa ser olhado. Eu adorei. Obrigada por compartilhar conosco Imagina. essas informações, esses casos que você atendeu, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Congelamento dos óvulos. O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Quando congelar? O que isso pode acarretar? Benefícios? Será que tem malefícios? O Dr. Felipe Lanner vai responder tudo para nós, né, doutor? Bem-vindo Vamos lá. novamente. Obrigado, Mariana. Prazer. Então, quando a gente pensa aí no congelamento dos óvulos, qual é a melhor idade para fazer esse congelamento? Como que isso acontece? Bom, toda paciente que chega em consulta, né, pergunta isso. Qual a melhor idade para congelar? A gente sempre fala a do ano passado. Ou seja, quanto antes a mulher congelar, ela vai ter uma quantidade de óvulos maior e esses óvulos têm uma qualidade genética maior. Então, eles têm mais chances de virarem embriões depois de serem fertilizados. Então, a gente recomenda entre 30 e 32 anos já começar a pensar em fazer isso ou já realizar essa criopreservação de óvulos, né? Mas, sim, tem algumas mulheres que querem congelar antes dos 30 anos e isso é ótimo, né? Porque o resultado lá na frente, caso seja necessário se utilizar esses óvulos, é muito melhor. Então, assim, se ela congelar quanto antes, melhor, e ela pode usar ou não. Exatamente. Existe a criopreservação social, como a gente fala, onde a mulher congela somente porque ela não tem um planejamento ainda de quando vai engravidar ou não sabe se quer engravidar. Nesses casos, a gente recomenda que congele entre 30 e 32 anos e se quiser antes não tem problema nenhum, né? E esses óvulos eles ficam congelados lá e caso a mulher tenha gestação espontânea, não tem problema nenhum, ela vai manter eles congelados o tempo que ela quiser.
né? E se muitas vezes ela não conseguir engravidar espontaneamente, às vezes começa a tentar mais tarde, é feita toda uma investigação, às vezes pode ser realizado algum procedimento necessário, não conseguiu engravidar espontaneamente e decidiu optou-se pela fertilização in vitro, aí sim, esses óvulos são descongelados, fertilizados, e aí começam a ser transferidos os embriões para o útero, né? E como que é o processo de congelamento dos óvulos? Então, o estímulo do ovário, ele tem uma duração em torno de 12 a 14 dias, conforme também o número de dias que o ciclo menstrual da mulher dura. Mas, em geral, o período de estímulo do ovário é mais ou menos de até 2 semanas, né? Nesse período são feitos em torno de 3 a 4 ultrassons para acompanhar o crescimento desses folículos. Depois essa mulher interna e sob sedação é feito um procedimento de aspiração dos folículos onde são retirados esses óvulos. No mesmo dia, no mesmo momento do procedimento, a gente já sabe quantos óvulos foram captados e eles são então congelados, né? Algumas mulheres aproveitam essa medicação utilizada já nesse primeiro estímulo e realizam um novo estímulo, né? Porque quanto mais hormônio circulando, uma chance maior de se conseguir uma quantidade grande de óvulos. E depois eles são congelados e é feita uma manutenção anual e eles podem ser utilizados quando ela quiser. E quanto tempo ela precisa estar usando esses hormônios para fazer o procedimento? Então, em geral, é nesse período aí de 12 dias, né, que ela vai aplicar algumas medicações de forma subcutânea, né, como essas canetas de medicação para diabetes, até mesmo insulina, e alguns comprimidos, algumas medicações por via oral. Quando a gente pensa nesses hormônios, nessas medicações, existe alguma relação com câncer? Não, é uma dose alta de hormônio, mas utilizada por pouco tempo. Então, não tem problema nenhum, não é uma medicação que vai aumentar o risco de câncer. E, principalmente, né, nos casos das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama ou algum outro tipo de câncer que precisem realizar um tratamento quimioterápico ou cirúrgico ou radioterapia que possa prejudicar a quantidade de óvulos, essas mulheres têm uma indicação de serem encaminhadas para fazer uma coleta, uma preservação desses óvulos antes de serem submetidas ao tratamento. E esse estímulo, esse uso dessas medicações não interfere em absolutamente nada, isso já é comprovado na literatura, porque o tempo de uso é curto, então não vai afetar na piora desse câncer, nem no tratamento dessa mulher. Então, quando a gente pensa em câncer, tem aí dois aspectos. Se a mulher já tem o câncer, então a gente prefere que já faça esse congelamento justamente para preservar esses óvulos e que o uso dessas medicações não causa câncer, não ajuda, né, nessa proliferação das células, enfim. A gente conversa muito, né, com os oncologistas, com os cirurgiões oncológicos, mastologistas, e mostra a importância de encaminhar essas pacientes, principalmente as que não têm filhos, né, para uma preservação desses óvulos antes de se realizar o tratamento, principalmente quimio e radioterapia, que podem prejudicar o futuro reprodutivo dessa mulher. Então, é muito importante que elas sejam encaminhadas para uma avaliação, se fazer um estudo para, assim, se congelar esses óvulos o quanto antes, né? Quando a gente pensa nesse congelamento dos óvulos, quanto tempo os óvulos podem ficar congelados e tem uma quantidade específica de óvulos que pode ficar congelado? Não tem uma quantidade e não se sabe o tempo, né? A gente já tem aí, recentemente, teve um caso de embriões que estavam congelados há mais de 20 anos, que foram transferidos para o útero e geraram bebês saudáveis, né? Então, não se tem esse tempo de congelamento e não se tem uma quantidade. A mulher pode congelar quantos óvulos ela quiser. Eles ficam congelados juntos? Sim, em geral, eles ficam numa incubadora. É feita uma separação pela embriologista, mas eles todos, de cada mulher, são congelados de uma forma junta, digamos assim. E quando a gente pensa aí nesse tempo, não tem um cálculo, né, um prazo estimado, mas você indica para elas assim, olha, é legal a gente esperar tanto tempo? Não, normalmente a gente deixa a opção da idade para engravidar com a paciente, mas é claro, né, uma gestação mais tarde sempre pode gerar mais complicações, né? Mesmo tu tendo esse óvulo congelado, às vezes algumas doenças do útero podem prejudicar que esse embrião implante, né? Fora as dificuldades e os riscos de uma gestação numa idade muito avançada, né? Mas é uma opção da paciente. A gente tem casos de mulheres que engravidam até com mais de 60 anos, né? Tendo útero, a gente consegue transferir o embrião.
Você já viu, já teve alguma paciente com essa idade ou... Já tivemos lá na clínica pacientes com uma idade bem mais avançada e que acabaram conseguindo engravidar. Mas aí utilizaram os óvulos congelados e fizeram a Então, tem fertilização? casos de mulheres que utilizaram os seus próprios óvulos congelados de muitos anos atrás e a maioria, né, que vem com essa idade mais avançada acaba pegando óvulos de doadoras, né, ou embriões de doadoras. Sensacional. E assim a gente vai aprendendo a cada entrevista. Adorei. É isso aí, legal. Obrigada por compartilhar conosco esses Obrigado. casos. Eu que E se agradeço você o quiser convite. entender um pouco mais sobre esse assunto, você vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digita Felipe Lanner, lá você vai encontrar o Instagram dele e vai ver tudo aí sobre esse universo das gestações, da fertilização, dos óvulos e muito mais. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Mariana. Até mais. Obrigado. Você já parou para pensar sobre a importância dos pais na criação dos filhos? Hoje a gente vai fazer hoje a gente trouxe essa reflexão e a gente vai conversar um pouquinho com a Alain sobre esse assunto. Bem-vindo novamente. Olá, tudo bem? Tudo Que bom ótimo. estar por aqui de novo. E bom falar sobre isso, né? Porque é para a gente entender também, porque é importante esse papel dos pais na criação do filho. Muito para esse filho, tanto homem quanto mulher, né? Filho ou filha, essa importância dessas duas energias, né? A energia feminina da mãe e a energia masculina do pai, que vai dar várias coisas para ela, né? Para essa criança, porque a energia da mãe é aquela energia que acolhe, é que protege, né? A gente brinca assim às vezes nas constelações de que a mãe ela cria para o filho não se machucar, né? E o pai cria para a criança não morrer. Então o pai deixa a criança se machucar. Então a energia do masculino é isso, de deixar a criança viver a vida, deixar um pouco mais solto, de ir para a vida mesmo, de ganhar uma independência. Então é importante ter esse equilíbrio, porque também a hora a gente vai precisar desse acolhimento da mãe, a hora a gente vai precisar dessa soltura do pai, né? De dizer, olha, te vira aí, dá teu jeito, né? Então de ser um pouco mais, né, de deixar correr um pouco mais, deixar que a criança aprenda a fazer. Porque muitas vezes a criança às vezes fica muito nesse colo da mãe, né? Nessa proteção da mãe e vira o que a gente chama de filhinho da mamãe, que depois, quando chega na vida adulta, não consegue fazer as coisas, né? Trava na vida, não consegue entrar num relacionamento, sempre está esperando alguém para fazer alguma coisa. Então, é importante, né, que o pai esteja ali presente. E, às vezes, a presença, a gente pensa assim, meu Deus, não, mas eu trabalho, mas eu tô fora de casa. Mas, às vezes, é 15 minutos, 20 minutos num dia. Às vezes, é um final de semana, né? Às vezes, são 2 dias. Mas que a gente possa, de fato, estar ali presente. Porque eu acho que eu vejo hoje o grande desafio é a gente sair das obrigações, das rotinas, e estar ali, né? De poder estar ali com o filho, largar o celular, nem que seja 10 minutos, que seja para pintar um desenho, né? Que seja para jogar uma cartinha, ou que seja para ler pela 25ª vez a mesma história, né? Porque é isso que conta, né? Muito mais do que presentes caros, muito mais que uma grande viagem. Claro que a viagem, às vezes, conta porque tem uma experiência de junto, né? Mas, às vezes, né, a gente está nessa de que eu tenho que trabalhar, e acabo deixando de estar ali. E são aqui 10 anos, 12 anos, 11 anos. Porque depois o filho não vai querer mais saber de ti, né? Vai querer, mas o interesse dele vai ser diferente. Principalmente nos 7 primeiros anos, a intenção dos filhos é ficar com os pais assim, colados, né? Se eles pudessem, eles não abriam mão dos pais, pai e mãe, né? Em todos os tempos. E principalmente para o homem, é importante que desde os primeiros dias ele esteja junto com a criança. Porque é aí que faz a conexão com o filho. Às vezes, não, meu filho não vem comigo. Claro, mas tu fez uma conexão. Ou tu é só uma pessoa estranha que chega ali todo dia na casa, né? Tu faz alguma rotina com ele, troca fralda, dá um banho,
Então é importante também estar inserido nessas rotinas para que também gere essa conexão mais profunda, né, com a criança, para que isso também vá lá na frente poder ter essa conexão, para poder de fato empurrar para a vida. Né, para também poder deixar, porque às vezes a gente está tão desconectado do filho que a gente não sabe nem o que aquele filho é capaz de fazer. E às vezes a gente dá um desafio tão grande que frustra. E tudo bem, porque a gente vai frustrar. Mas, e tudo bem, porque às vezes a gente vai dar desafio que eles não vão dar conta mesmo. E é importante que eles se frustrem. Não que a gente tem que gerar uma frustração obrigatória. Agora eu vou pensar como eu vou frustrar o meu filho. Não, ele vai se frustrar normalmente, assim, né? Mas de que quanto mais eu estou conectado, mais tem essa confiança de que ele sabe que é uma pessoa que está ali para ele, que ele pode contar, né, com isso. E isso gera mais confiança para ele dar o próximo passo. Porque a energia do masculino vai trazer essa segurança também. Né? Vai trazer essa possibilidade da criança se sentir mais segura, de estar num ambiente, às vezes até de se soltar. Porque com a mãe, às vezes, é mais difícil deles se soltarem, né? Eles querem ficar grudadinhos, né? Então, o pai, às vezes, tem essa coisa um pouco mais distante que permite esse filho de ir para a vida, né? Como é importante a gente ter essa percepção de que para criar uma criança, as duas energias são necessárias, né? Porque vai impactar muito no desenvolvimento da criança, né? Sim, e são importantes que elas sejam respeitadas da forma que elas são, né? Porque muitas vezes a mãe quer que o pai acolha da mesma forma que ela acolhe, que ele, né, dê um colo da mesma forma, que ele faça da mesma forma. E às vezes não vai ser assim, né? Às vezes o pai vai fazer de uma forma diferente. E não quer dizer que está errado, não quer dizer que está certo, mas é dar espaço para esse diferente acontecer, até para a criança também entender que as coisas funcionam de uma forma diferente. E para saber que também tem esse vai e vem, né? De que talvez um vai ser mais acolhedor, um vai ser mais rígido, né? Não sei lá o que é rigidez, mas, né, também não é violência, não é agressão. É ser mais rígido. As brincadeiras com o pai talvez vai ser diferente. Claro, se for um menino, se for uma menina, também vai variar. Porque a menina tem um momento que ela dá uma grudada no pai, né? Que vem essa referência do pai. Porque o menino, ele nasce de uma mulher. E ele fica grudado nessa mulher. Então, uma hora ele precisa ir para esse homem, para aprender a ser homem. Porque não... muitas vezes a gente aprende a ser homem com mulheres, mas a mulher não sabe como é ser homem, né? É igual também o homem ensinar para uma mulher como é ser mulher. Ela precisa aprender com essa mãe. Claro que esse pai vai estar com a mãe, com a menina, vai ter essa relação de confiança, também é como ela vai olhar lá para os homens na frente, né? Então é importante também ter essa conexão. Adorei. Muito obrigada por trazer tantas reflexões e até a próxima. Até a próxima. Preparativos para uma viagem com criança. O que a gente precisa levar? Trouxe duas pessoas viajadeiras e que vão compartilhar muito conteúdo conosco, informações de qualidade. Bem-vindas novamente, doutora Amanda e Thaís. Muito obrigada. Quando a gente pensa aí na malinha das crianças, o que a gente precisa ajudar as pessoas a entender? Como que monta uma mala? Conta para nós. Então, Mari, essa é uma dificuldade de muitas pessoas e com a prática a gente vai se aperfeiçoando, né? O primeiro objetivo é saber qual é o destino e a temperatura local. A partir disso, a gente começa a montar uma base. E a base, o que é? Independente se você vai ficar 7, 10, 15, 20 dias, a mala precisa ser para 7 dias. Por quê? Porque as roupas elas podem ser repetidas e podem ser lavadas durante a estadia fora. Então, isso facilita muito na preparação e agiliza lá no destino a se arrumar mais rápido. Então, a gente fica pensando assim, eu vou ficar 20 dias, eu tenho que levar 20 looks. Imagina! E, na verdade, a gente pode ir trocando, né? A gente troca, a gente começa a fazer combinações inteligentes pra gente e com os filhos a mesma coisa. Então, para eles, um pouquinho a mais, quem sabe para mim 7, para eles 8 dias, porque tem os imprevistos que podem acontecer. E, além disso, Mari,
eu levo sempre em mãos, tanto que o nome é mochila, uma muda de roupa extra para cada um. Com um pequeno lanche, com uma toalhinha, para uma emergência, lenço umedecido, tudo que eles possam precisar no deslocamento. Que legal. Doutora, quando a gente pensa na parte de medicamentos, enfim, o que a gente pode e o que a gente precisa levar nessa mala? É bem importante a gente ter uma conversa com o nosso pediatra antes de viajar, principalmente quando a gente vai para destinos onde eu não tenho muito acesso à saúde, né? Vou para o meio do mato acampar, ou eu vou para um país, né? Quando a gente sai do país, eu tenho que ter a receita. A gente leva a receita porque eles podem conferir a medicação com a receita e se a gente não tiver certinho, eles vão recolher. Então, eu tenho que ter isso bem organizadinho com o meu pediatra. Então, o que é importante eu levar? Se eu tenho alguma doença, né, uma criança que tem asma e faz uso da sua bombinha, né, tanto da profilaxia quanto da bombinha, eu tenho que levar. Se a minha criança tem hipotiroidismo, eu tomo o seu remedinho. Eu vou levar todas as medicações de uso contínuo dessa criança com um pouquinho a mais. Porque se eu perder, se ele vomitar, né, se a mala ficar fora, então eu sempre levo um pouquinho a mais. Então, além disso, o que eu acho interessante a gente levar? Remédio de febre. Lembrar que fora do nosso país a dipirona não é permitida, né, então a gente não vai conseguir comprar. Então, eu posso levar remédio de náusea e vômito, também é importante levar um antialérgico. Quando a gente muda de país ou muda de cidade, às vezes muda um pouquinho a flora do local e a criança pode ter uma diarreia. Então, às vezes, levar um probiótico, né, ou um suplemento com zinco para melhorar um pouquinho aquela diarreia. Se essa criança é uma criança que comumente tem infecções, né, com os meus pacientes, o que eu faço? A gente faz uma consulta de farmacinha de viagem, né, onde eu vou ali separar tudo certinho, inclusive antibióticos, porque com o advento da telemedicina, já atendi muito paciente que é meu, que daí eu já conheço, a gente faz uma chamada de telemedicina e eu consigo trabalhar com aquela criança os problemas que ela tem. Bom, eu estou realmente suspeitando que essa criança esteja com uma otite, né, então ela tem a medicação que ela já levou de casa, então isso facilita muito, né, porque mesmo que a gente tenha um seguro, né, eu não conheço, né, vai para um lugar que a gente desconhece, né? E claro, quem viaja para fora do país é bem importante ter um seguro de saúde, né? Mas com esse olhar mais de perto e de quem conhece aquela criança no dia a dia, acaba ajudando bastante. Que interessante todas essas informações, porque às vezes a gente se preocupa com outras coisas e às vezes por falta de conhecimento mesmo, a gente acha que, né? Mas isso vai fazer falta depois se precisa de alguma coisa, né? E quando a gente pensa aí nessas viagens, aí muitas vezes eu já vi as pessoas falando assim, mas é muito trabalho, monta mala. Com a tua experiência, com 2 filhos, como que você vê essa questão? Bom, para a gente, Mari, não é esse trabalho, né? Então, a gente gosta muito de fazer essas coisas. Então, cada vez que a gente viaja, a gente foi formando o nosso checklist. Cada família deve formar o seu. Então, hoje, a gente tem uma planilha, inclusive, de todos os itens que a gente leva. Itens que fazem sentido para a nossa família. Além da medicação, a gente prepara a roupa. Eu gosto sempre que eles escolham uns brinquedinhos que eles gostam para longe, para trazer um pouquinho do lar aonde eles estiverem. Gosto sempre disso. E também eu gosto de uma surpresinha ou outra, um brinquedinho, um alimentozinho, um chocolatinho, uma doçurinha, para deixar aquele, tanto quanto o deslocamento, quanto a chegada, um pouquinho mais suave. Porque chegar num fuso diferente, num ambiente diferente, para eles tem um impacto. Então, a gente consegue amenizar com essas surpresas, além do acolhimento, né? A gente está ali se fazendo presente. A gente já tem o nosso checklist com itens que nos ajudam muito, como uma balança de mala, como sacos a vácuo, várias coisas que lá no perfil eu estou colocando aos poucos, até para convidar quem assiste para nos seguir por lá. Que legal. Então, eu quero que tu compartilhe aí o teu perfil pra gente, para eu seguir também, para então. todo mundo que está nos acompanhando seguir e pegar essas dicas, porque a gente sabe que tem muitas famílias que viajam, que gostam de viajar e estão começando nesse universo. Então, o nosso perfil está no ar e o nome dele é o @mochila com memória no Instagram, no TikTok, eles estão nessas plataformas.
Que legal. Doutora, mais alguma colocação, mais alguma dica que tenha faltado para a gente compartilhar? Uma coisa que preocupa bastante os pais numa viagem é a alimentação, né? Então, a criança acaba comendo um pouco mais de besteirinha do dia a dia. Então, o que acho que a gente pode trabalhar legal? Ter um bom café da manhã, onde a gente coloque algum alimento in natura, coloque a frutinha, coloque o ovo, o que a criança está acostumada, né? E daí, se no almoço a gente for na correria, está lá no meio do parque, agarrou na coxa e está lá comendo a coxa, mas daí à noite eu tento comer uma comidinha, né? Então pode ser a comidinha do restaurante, ok, um macarrãozinho, pode ser o feijãozinho, mas tentar trazer uma comidinha, porque para a criança é importante, né, que ela tenha esse alimento. Eu digo que a refeição, falo refeição nota 7, né, que dá para passar de ano. Então, eu estou lá, um carboidrato, uma proteína e um leguminho. Então, eu fiz um macarrão com uma carne moída e um brócolis. Eu já tenho uma boa refeição para aquela minha criança. E se for uma viagem mais longa, eu ter oportunidades onde eu possa cozinhar, então uma copa de um hotel, ou às vezes a gente aluga, né, um apartamento, onde eu possa fazer essa comidinha para a criança também, para a gente também manter ela nutrida, para que não fique só besteirinhas ali o dia inteiro, né? Eu adorei. Muito obrigada por todas as dicas, estão todas anotadas. E se você quer um pouco mais de conteúdo sobre isso, já sabe aí qual @ seguir. Também tem a doutora Amanda Ibagi, para lá tirar dúvidas, enfim. E até mesmo quando a gente está viajando, se precisa fazer essa teleconsulta, Isso. já sabe a hora, já sabe agora qual médico que você vai tirar todas as suas dúvidas, enfim, e compartilhar o que está acontecendo. Meninas, eu adorei. Obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre alergia alimentar. Tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto, nosso gastropediatra, o Dr. Felipe, vai trazer muita informação. Bem-vindo novamente. Bem-vindo, Mari, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom te receber aqui. Obrigado. Quando a gente pensa em alergia alimentar, o que a gente precisa falar sobre esse assunto? Eu acho que a primeira coisa a saber, Mari, é que a alergia alimentar nem sempre ela vai acontecer na primeira vez que a criança se alimenta daquele alimento. Ou seja, ela pode consumir aquele alimento várias e várias vezes e daqui a anos ela desenvolver essa alergia alimentar, né? E o que é essa alergia? A alergia nada mais é que o nosso corpo reagindo a uma proteína. Lembrando que proteína não é só carne. Carnes e vegetais têm proteínas, ou seja, as frutas têm proteínas, sementes têm proteínas, tudo que é vivo tem proteína. Então, o que acontece? É uma resposta que nosso corpo reconhece aquilo como algo ruim. Então, quais são os tipos de alergia que a gente tem, né, descritos? Uma é a IgE mediada, que a gente vê no sangue, vê nos exames, e que ela tem uma resposta mais rápida. Ou seja, a criança ingere o alimento e logo depois, alguns minutos ou horas depois, ela já começa a ter reações. Normalmente é aquela que também fica mais grave, que dá aquelas reações anafiláticas, que a criança fica sem respirar, etc. Existe a IgE não mediada, que ela pode acontecer horas ou até dias após a criança se alimentar, e normalmente ela tem uma reação mais gastrointestinal, distensão abdominal, constipação, diarreia, etc. E tem a alergia mista, que é uma mistura das duas, né, que pode acontecer também. Doutor, e quais são os principais alimentos que causam alergia? Descritos atualmente, a gente tem o leite, o ovo, o trigo, a soja, o amendoim, as nozes, as nuts, de uma forma geral, o peixe e os crustáceos. Mas lógico que esses são os que são a maioria dos casos, tá? Mas pode acontecer com frutas como banana, kiwi, mamão, ou até mesmo algumas sementes, como chia, que é uma coisa bem improvável de acontecer. Olha só, e a gente tem que ficar atento, por isso que é bem importante a gente saber o que a gente ofereceu para a criança, né? Eu lembro que quando eu comecei a introdução alimentar, eu fazia um diário do que eu dei. Sim. Se acontecesse qualquer coisinha, eu sabia o que poderia ter sido, né? Sim, quando esses sintomas de alergia, né, ou qualquer coisa começa a ficar estranha no seu filho, tanto lesões de pele, né, sintomas gastrointestinais, aquela tosse que não passa, que você vê que realmente o ideal é você começar a buscar um alimento, né, para a gente começar a direcionar essa pesquisa quando vai no consultório. Porque a gente tem que ter um fator de causa ali,
né? Então, ir ao consultório e falar assim, eu quero pesquisar tudo, fica um pouco difícil, porque a gente tem diversos alimentos que podem causar alergia. Então, eu acho importante a gente lembrar isso. Todo alimento que tem proteína, ele pode causar alergia, e nem sempre a alergia vai acontecer no primeiro momento, no primeiro contato com aquele alimento. Olha só que interessante. E uma dúvida, se, por exemplo, a criança tem alergia a peixe, ela pode comer algum outro tipo de fruto do mar? Sim, a alergia de peixe e frutos do mar, ela é bem diferente, né? Porque os crustáceos, né, o tipo de proteína que acontece no crustáceo, ela é completamente diferente da proteína do peixe. Então, exatamente, quem tem alergia de camarão, é bom evitar todos aqueles animais que tenham casca, tipo lagosta, ostra, caranguejo, siri. Normalmente é bom se evitar todos esses tipos de alimentos. Já os que têm alergia apenas a peixe, já não tem esse problema. Ai, que legal. E aí, comparando nozes, castanhas, como que fica? Já assim, o amendoim é uma leguminosa, né? E as castanhas, nozes, né? Elas são outra classe. Mas elas têm algumas proteínas que são parecidas. Então, o que acontece? Algumas alergias, algumas crianças alérgicas a amendoim, elas podem ter essa proteína, ser alérgico a exatamente essa proteína parecida, e então poder desenvolver a alergia às duas, o que a gente chama de alergia cruzada ou alergia igual. E aí, quando a gente pensa em tratamento, essas crianças nunca poderão comer esses alimentos? Tem algum medicamento? Como que é o tratamento para os alérgicos? Esse negócio do medicamento é sempre uma questão, né? E se ele tem alergia, eu posso dar um antialérgico e ele comer? Não, porque a gente nunca sabe. Por exemplo, a criança pode ter uma reação leve hoje, mas amanhã ela pode ter uma reação grave. Então, você nunca vai saber qual que vai ser esse tipo de reação. Então, você dá um antialérgico hoje, talvez ela tenha uma reação grave e você pode não estar num lugar que tenha muita infraestrutura e acabar passando um aperto. Já em relação a vai passar, não passa, algumas alergias, como, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, ali, que a criança tem logo na infância, normalmente ela desaparece entre o primeiro e o segundo ano de vida. Já algumas alergias, como a do amendoim, raramente passam. Amendoim, camarão, raramente elas passam. Então, o ideal é sempre estar fazendo um acompanhamento com o seu médico e seguindo o que ele está falando. Quando você fala aí de uma alergia que não vai passar, significa uma pessoa que nunca vai comer esses alimentos? Porque se não pode tomar antialérgico. Seria isso o caminho? Sim. A pessoa que tem alguma alergia, o ideal é ela evitar esse alimento de toda forma, tá? Existem as alergias IgM-mediadas, que eu tinha te falado, que normalmente causam sintomas mais graves. Algumas delas, a gente pode ali ver a variação de IgE, mas o ideal é sempre um acompanhamento médico para que o médico possa ver. Se dá para fazer um teste oral de desencadeamento. Esse teste oral muitas vezes pode acontecer em ambiente hospitalar, exatamente por causa desse tipo de reação que a gente conversou anterior. Entendi. Muito obrigada pelas informações. Eu adorei entender um pouco sobre essas alergias. De nada. E até a próxima. Até a próxima. Bruxismo, apertamento dentário, zumbido e dor de cabeça. Sabia que tudo isso está interligado? É isso mesmo, Mari? Bem-vinda novamente e conta tudo para nós. Muito obrigada pelo convite novamente. E sim, isso está tudo interligado. Por quê? Muita gente hoje em dia, por exemplo, o bruxismo é uma disfunção que é muito fácil de identificar, porque existe o desgaste do dente, existe o barulho, do bruxismo, do arranhar o dente, Então, até o próprio companheiro consegue identificar se a sua companheira está ou não tendo bruxismo. Mas o apertamento dentário, por exemplo, as pessoas não sabem que tem. Porque o ideal é que o dente ele não encoste um no outro. Sempre tem um espaço, exista um espaço entre 2 a 3 milímetros, Isso é o ideal, que a gente mantenha a boca fechada e exista esse espaço, E muita gente,
por tensões do dia a dia, mantém esse apertamento. Então, encosta um dente no outro. Isso faz com que, por exemplo, o músculo pterigoide medial, o músculo masseter, o músculo temporal entre em contração. E tu imagina uma contração dessa constante. Muita gente começa a ter dores de cabeça por conta disso, por causa desse apertamento, dessa tensão. Começa a ter dores na região cervical por causa disso. Começa a ter até mesmo zumbido, porque são estruturas muito próximas da tuba auditiva. Então, ali passa nervo trigêmeo, nervo vestibular, o nervo facial. Então, existe conexão, né? Então, se tiver alguma perturbação ali, alguma disfunção, isso pode até acarretar, por exemplo, num sintoma, que nem um zumbido, né? Por uma disfunção da região mandibular, né? Dessa tensão da região cervical, entendeu? É tudo relacionado. E daí, às vezes, a pessoa tem um desses sintomas e chega lá e aí você percebe que está tudo interligado. E aí, como que funciona, Mário? O que vem pela frente? Aí a gente faz uma avaliação, né? Faz uma avaliação de toda essa região, faz uma avaliação da cervical, da região mandibular, da região craniana, dos nervos que estão envolvidos, né? A gente faz toda essa avaliação. Inclusive, a gente consegue identificar, por exemplo, se no caso o zumbido ele está relacionado a um problema emocional. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Olha como o nosso corpo é inteligente. Quando a gente tem uma disfunção, por exemplo, no ouvido esquerdo, o ouvido esquerdo são coisas que a gente não quer escutar. Alguém que está reclamando o dia inteiro, falando, um chefe, o marido, qualquer outra coisa. O nosso corpo ele pode criar sons para que a gente diminua aquele som que te irrita. E normalmente no ouvido direito está relacionado com sons que a gente gostaria de escutar. Isso são coisas que, né, só estudando a gente, né, acaba tendo uma percepção disso, né, entendendo um pouco mais sobre isso. Inclusive, eu tive um paciente que ele tinha zumbido há 6 meses e já tinha feito de tudo e nada funcionava. E depois da avaliação, né, a gente fez uma avaliação, a gente fez testes, eu vi que não tinha nenhuma disfunção física, mas que isso tudo estava puxando para o sistema somatoemocional. E daí eu perguntei para ele, o que aconteceu há 6 meses que você não quis mais escutar? Aí ele falou assim, ele parou e pensou, meu Deus, há 6 meses atrás a minha filha trouxe o namorado dela para morar na minha casa e eu não aguento escutar a voz dele. Depois que ele percebeu isso, 2, 3 dias depois o zumbido dele tinha sumido. Porque ele entendeu a causa do problema dele. Sensacional. Olha como isso que a gente fala, assim, né? De entender o que está causando aquele sintoma. E não, tô com zumbido, vou tomar um remédio. Tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Mas quantas pessoas estão completamente viciadas em medicamentos por conta de enxaqueca? Exatamente. Mas e aí não descobre a causa, que pode ser um bruxismo, que pode ser... É que é muito fácil tomar um remédio. É muito fácil. A gente tem um remédio em casa. Só que as pessoas, elas não querem, às vezes, buscar, né? Porque aí eu falo, né? A facilidade que a gente tem de tomar um remédio, aí a pessoa vai decidir se ela quer continuar tomando aquele remédio por tanto tempo ou se ela quer buscar um tratamento efetivo para aquele problema e resolver, né? Então, tudo a gente está aqui para ajudar, né? Está aqui para auxiliar, está aqui para resolver todas as disfunções, mas a pessoa tem que querer tratar, né? É verdade. E é aquilo, né? A gente toma um remédio ali, é momentâneo, passou e deu. Não tem que parar para pensar, avaliar. Quando a gente vai em busca de uma solução, a gente se depara aí com dores, com várias situações, né? E muita gente só procura quando a dor está insuportável. Muita gente. A mulher ainda ela é um pouco mais preventiva. Ela ainda busca, mas os homens normalmente só procuram quando a dor está insuportável. Quando assim, ele já tentou de tudo e nada resolveu.
aí ele vai atrás da osteopatia. Ô Mari, a gente fala sempre sobre quanto antes buscar ajuda, melhor o tratamento, o corpo responde de uma forma mais rápida. Quando a gente pensa aí na osteopatia, em todos esses sintomas que a gente falou, tudo isso que está interligado, serve essa ideia também de quanto antes buscar ajuda melhor, responde Com mais rápido? certeza. A gente não precisa ter uma disfunção para buscar osteopatia. A osteopatia ela pode ser preventiva. Ela pode prevenir problemas. Muitas vezes tu está com desconforto, tu não tem uma dor, mas tu está com desconforto, tem alguma coisa que não está legal no teu corpo, tu pode muito bem ir lá para fazer uma prevenção, para que isso não piore. A osteopatia ela não serve só para quando o problema já está em evidência, né? A gente pode muito bem utilizar muitas técnicas já para prevenir algumas lesões. Eu adorei. Muito obrigada, Obrigada por dividir tantas informações conosco e até a próxima. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, você já sabe qual é o caminho, né? Vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura pela Mari. Como é que tá o teu @ lá, Mari? Tá, lavitali.osteopatiapilates. Então lá você vai encontrar a solução dos seus problemas de uma forma prazerosa, com as mãos. Já dei esse spoiler que eu sei que você vai gostar, né, Mari? Até a próxima. Obrigada pelo né? convite, viu? Saúde mental e performance. Será que esse é o caminho? A Carol, a nossa psiquiatra, trouxe essa reflexão e eu acho bem interessante compartilhar com você que está nos acompanhando aí, Carol. Quando a gente pensa em saúde mental, performance, o que a gente tem para falar sobre isso? É algo que tenho me questionado muito, Mari, porque hoje as pessoas estão buscando também o psiquiatra e outros profissionais da área da saúde, da medicina, para melhorar desempenho. E existe essa ideia de que melhorar o desempenho, isso também estará atrelado à saúde, mas eu tenho visto um caminho de muitos excessos, né? Mesmo aquilo que é bom em excesso pode nos fadigar, gerar um cansaço, né? Então eu preciso cumprir todos os checklists do sono, da alimentação, do exercício, tudo ali monitorado, tudo no máximo desempenho, no meu melhor, né? Buscando pela melhor versão, mas qual é a minha melhor versão? Primeiro, eu me conheço para saber, né? Se esse é o meu melhor, preciso dar o meu máximo sempre, ou minha sensação de bem-estar pode não estar lá no 100%, pode estar um pouco abaixo, mas o melhor é para quem? Antes, o autoconhecimento. Eu me conheço para entender se isso vai ser o melhor para mim, a quem está atendendo essa busca pela performance, pelo desempenho. A comparação com o outro, a exigência da rede social, tudo isso tem gerado uma grande demanda aí de excessos, né? E enquanto vem de uma ideia de saúde, isso pode estar também tirando, né, a energia da pessoa. Eu falo que os extremos, eles são muito perigosos. E o equilíbrio é muito difícil. Então, assim, ou não faço nada, me adoeço. Faço no excesso tudo, tem que ser muito perfeito. Se eu não tomei, tomei 3 litros de água, tinha que ser 3,5. Deu errado. Então, assim, isso também adoece, essa cobrança. Como é difícil, Carol, a gente achar o equilíbrio. Sim, uma cobrança excessiva e que gera a frustração também. Eu não dei conta, né? Justamente, tomei 3 litros de água e era para ser 3,5. Não cumpri ali a tabela do que precisava fazer. Poxa, mas 3 litros já estão... A gente pegou um exemplo. Assim, sim, um exemplo. Mas, poxa, eu já tomei uma quantidade além. legal de água. Por um pouco, eu não bati a meta do dia. Então, assim, a gente não valorizar o que a gente está fazendo de bom, né? E é isso. Como que isso não vai fazer mal?
Como que isso não vai frustrar? E o que é bom para cada um, né? Então, a questão da comparação também, né? Existe uma individualidade, o ambiente em que a pessoa está inserida, né? Eu vou acordar às 6:30 da manhã para fazer alongamento, para fazer meditação. Bom, mas tem pessoas que precisam acordar às 6 da manhã para arrumar os filhos para levar para a escola. Não vai dar para acordar para fazer o exercício. E daí a pessoa se sente frustrada que não está fazendo aquilo que o livro ensinou, aquilo que o blog indicou. Então, existe o ambiente de cada um, existe a rotina de cada um, existe o organismo de cada um para a gente determinar o que vai ser saudável para aquela pessoa. E o que a pessoa deseja, o que ela almeja, né? A performance era um termo muito utilizado para o mundo dos atletas, do esporte e de alto rendimento, justamente, né? A palavra. Então, agora se trouxe a performance, o alto rendimento, o alto desempenho para a nossa vida do dia a dia. A gente não pode ter mais uma rotina simples e básica, tem que ser no alto rendimento. E isso gera uma busca por um excesso, gera uma fadiga. Que raciocínio interessante para a gente avaliar, né? Como eu acho importante o autoconhecimento. O que é bom para mim, o que eu gosto, e colocar, claro, a gente sabe o que é bom para todos, né? Como a gente fala, alimentação, atividade física, o sol, a água, todos precisamos, né? Mas sabendo desse básico, colocar na nossa rotina como a gente consegue fazer para a gente não ficar sem fazer o que todos precisam e não se comparar e não querer fazer algo que a outra pessoa que tem uma rotina completamente diferente da tua faz. Sim, porque a gente enxerga partes da rotina, né? E quando é compartilhado, e tem a parte super legal de compartilhar, de incentivar, mas as pessoas precisam aprender a extrair o bom dessas informações, né? Se blindar mesmo dessa comparação e dessa busca por metas que às vezes não fazem parte, não são compatíveis com a sua vida, com os seus ideais, com o que a pessoa deseja de fato, né? Primeiro precisa enxergar assim, o que eu desejo, né? Ter um desempenho de atleta ali na minha corrida, no meu treino da academia, ou eu quero me mexer, me exercitar, melhorar o índice de massa corporal, perder gordura, mas o que é importante para mim naquele momento, né? E não o que eu li na revista que era legal, mas aquilo pode não fazer nenhum sentido para o organismo, para a vida daquela pessoa. Carol, as pessoas estão se adoecendo, estão ficando doentes por não saberem mais viver. A gente está vivendo um momento onde o celular manda mais do que tudo que a gente já ouviu falar, de tudo que a gente já aprendeu. O que a gente vê os blogueiros fazendo, aquilo é a nova regra. E a gente está deixando de lado o que realmente é o correto, que a gente viu lá a nossa avó fazendo. Claro, não que ela fazia tudo certo, mas eu digo assim, nesse sentido do básico bem feito, né? De viver em paz, de buscar saúde mental, de buscar uma alimentação saudável, com alimentos que a gente sabe que o que é certo, o que não é. Então, assim, as pessoas estão adoecendo por não saberem o básico mais, que é viver. Isso, perceber o que tem valor de fato, né? Que é a presença com as pessoas que realmente importam, a presença no ambiente, nos momentos, na vida, porque essa busca pela performance, pelo desempenho, faz sempre enxergar para o futuro, para a meta, para frente. A pessoa, às vezes, nem está
sentindo de fato, não, estou aqui fazendo exercício, estou aqui preparando um alimento, vivendo aquela situação. É sempre pensando no que aquilo vai gerar. Então, essa falta da presença gera essa ansiedade e essa fadiga. A gente precisa resgatar o simples, o que tem valor à vida, de fato. Fica de reflexão para nós. Obrigada por trazer esse tema. Eu que agradeço, Mari. Mexeu muita coisa aqui e eu espero que também faça sentido aí para você. Se você quiser entender um pouco mais, quiser conversar um pouco mais sobre isso, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procura a doutora Carol Galli. Lá você vai encontrar o perfil dela e vai poder tirar mais dúvidas, enfim. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até uma próxima. Até mais, Mari. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.